Você pediu para Deus lhe abrir uma porta. E Deus já tem uma porta aberta diante de você. A maior e a mais importante de todas as portas da sua vida. Você que tem dito, meu Deus, abre as portas para que a minha família seja unida, ou a minha vida sentimental seja realizada, a minha vida econômica seja bem-sucedida. Você tem pedido a Deus para abrir portas, para que você venha concluir os seus estudos com sucesso, pós-graduação. Meu amigo, Deus já lhe abriu uma porta, a mais importante de todas. O problema é que você não passou por ela. No dia que você passar por esta porta, a principal, que é Jesus, nunca mais a sua vida será igual. A porta formosa na Bíblia Sagrada, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, que simbolizava e simboliza o próprio Senhor Jesus, que afirmou: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim não vai seguir igual, vai ter uma vida diferenciada. Nós temos aqui no Templo de Salomão a porta formosa, e você vai passar por esta porta ao pôr do sol, neste primeiro dia da semana, que é domingo. Você vai ver uma diferença dentro de você. Você vai ver uma diferença no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, seus irmãos. Você vai ver uma diferença na sua vida profissional, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas ações, reações. Meu amigo, o Espírito de Deus vai lhe possuir. Ele me colocou aqui, diante de você, que disse: Deus, me abre uma porta. Ele mandou que eu lhe dissesse: eu já abri, meu filho. Essa porta sou eu. Passa por mim, me busca, crê em mim. Eu vou te guiar, eu não vou te decepcionar. E para você que diz: eu estou cansado de blá blá blá, de patati patatá, eu quero ver resultados. Então, para você que diz: eu tenho que ver para crer, aumenta o volume. Aumenta o volume do seu televisor, do seu computador, e preste atenção. A Casa de Oração para Todos os Povos. É assim que é conhecido o Templo de Salomão. Um lugar onde milhares de pessoas de diferentes religiões se reúnem com apenas um único objetivo: reverenciar a Deus. Gilberto e Fernanda são de Florianópolis, Santa Catarina. Ele era de outra denominação e tinha muito preconceito em relação à Universal. Eu tinha uma visão da Universal totalmente diferente. Eu achava que a Universal praticamente era um lugar assim onde você só deixava o dinheiro. Mas agora não, agora eu tenho uma visão completamente diferente. Conhecer o Templo de Salomão o deixou impressionado. É a primeira vez que eu vejo no Templo de Salomão. Eu achei uma coisa estrondosa, achei como se estivesse no céu. É maravilhoso. Eu fui muito bem recebido, né? Ninguém me maltratou, me aceitou do jeito que eu sou. Estou muito contente na Universal, sinceramente muito contente. Encontrei Deus na Universal. Hoje eu me sinto uma pessoa mais calma, tranquila. Eu consigo ouvir as pessoas, entender as pessoas. Acho que meu coração praticamente, eu acredito que meu coração está limpo agora. Me sinto uma pessoa completamente limpa. A mulher de Gilberto foi quem apresentou a ele essa fé transformadora. Olha, a Fernanda, minha esposa, foi a pessoa que focou tudo isso. Eu acredito que através dela, através dessa humildade dela, do coração dela, eu acho que eu praticamente, para falar a verdade, eu vim por causa dela, porque ela é praticamente o espelho da Universal. Ela é demais. Este outro casal também vivencia um momento único. É a primeira vez que eu estou aqui e eu sou católica. Muito bem recebida, nossa, muito bem, não tem nem como falar. Não paguei nada. Não senti nenhum tipo de preconceito. Por ser de outra denominação, não senti nenhum tipo de preconceito. Fui muito bem tratada até. Eu falei pra ele, nossa, Preto, eu tô toda arrepiada e o coração tá disparado. Ele falou assim: você não tá entendendo, é o Espírito Santo. Eu falei: meu coração tá disparado, e eu tremendo o tempo inteiro. Eu senti algo, não sei explicar, mas foi maravilhoso. É a energia muito boa, nossa. Eu olhando pra ele, o olho enchendo de água, eu só disfarçando, mas eu tava sentindo algo extraordinário. É como se estivesse num pedacinho de Israel. As pessoas em si.
tudo, o tratamento, a forma, né? São todos muito bem educados, trata a gente muito bem. A gente foi colocar as coisinhas lá embaixo, a mocinha que foi levar a gente com maior educação, com maior carinho, explicando tudo direitinho, como deve fazer para fazer as coisas. Maravilhoso, vocês tratam a gente maravilhosamente. Eliane veio a convite do marido, que já é da Universal. Ela reconhece o que Deus fez na vida dele. A mudança dele é extraordinária. Quem conhece ele hoje, fala, esse não é o Adão, né? Porque ele tinha muitos amigos, né? Muito. Ele tinha muitos. Mas hoje já não tem mais. Porque os amigos dele não é amigo para estar na presença do Senhor. Os amigos dele é para estar na hora do copo, das drogas, da balada, né? Hoje o Adão, ele me trata como ele me tratava como um lixo. Hoje ele olha para mim como sua esposa, a sua varoa, né? Varoa. Ele fala que eu sou sua varoa, você é minha varoa. E é isso, a mudança é inexplicável, é maravilhosa. E ele persistiu falando, vamos lá conhecer o Templo de Salomão. Eu falei assim, claro, vamos sim. Eu quero conhecer aonde você foi liberto, foi curado. E hoje estou aqui. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O senhor Gilberto, frequentador de uma outra denominação, através da sua esposa que veio ao Templo de Salomão, ela foi impactada, o Espírito de Deus a envolveu e ele viu uma diferença. Essa esposa não é a esposa que eu conheço. Essa mulher está mais linda, está mais amiga, está mais auxiliadora. Essa mulher só me faz bem. E quando ela o convidou, ele não pensou duas vezes. Ele usou a inteligência e falou, eu quero também conhecer. E teve a sua experiência com Deus. A senhora Eliane, católica, ela foi convidada pelo seu esposo, que também veio ao Templo de Salomão e passou a ser um outro homem, carinhoso, romântico, presente, comunicativo. E ela disse, meu Deus, o que está acontecendo com meu marido? E quando ele disse, olha, o Espírito de Deus, Eliane, tem me envolvido. O Espírito de Deus tem me ensinado no Templo de Salomão. Vamos lá. Ela também não pensou duas vezes e veio. Estão aí abençoados, unidos, fortalecidos, ambos casais. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. O Filho de Deus tem que ter uma vida que faça diferença. Você não pode viver uma vida vergonhosa, de necessidades, de vícios, de violência, de mentiras. O prazer de todo pai é ver o filho bem, feliz, realizado, comendo bem, vestido bem, morando bem, amando e sendo amado, é ou não é verdade? Então, a pergunta que eu faço para você, que diz, olha, bicho, eu tenho um problema antigo, eu tenho um problema crônico, você que se enquadra em uma destas situações, a pergunta é, você se enquadra em uma destas situações? Veja aí, você está endividado, você é uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que, infelizmente, não consegue alcançar os seus objetivos. Já estamos às portas, né, do final do ano e você está aí amarrado, desmotivado por causa das dívidas. Você está sempre endividado ou o salário seu é defraudado. Você poderia estar ganhando mais, você não recebeu a promoção merecida, você é uma pessoa que não tem sido reconhecido no seu trabalho, o seu salário está defraudado. Por quê? Se você se intitula de Deus, você não pode aceitar essa situação. Se você não fosse de Deus, aí tudo bem. Se você não cresce e se você não buscasse o Deus da Bíblia, o Criador, que como Pai nos dá o melhor, promete o melhor, aí tudo bem. Mas você se intitular de Deus, filho de Deus, e viver como se fosse filho do cão, filho do diabo, filho de Satanás, isso aí está errado, isso não está certo. Se você vive na dependência de favores, seja de familiares, seja de patrão, seja de vizinhos, de clientes, seja do governo, isso não glorifica a Deus.
Isso não exalta a Deus. Deus me colocou aqui, diante de você, para dizer que domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, você vai ter uma experiência pessoal com Deus. Ele me colocou aqui diante de você para lhe dizer que ao pôr do sol, quando você passar pela porta formosa do Templo de Salomão, o Espírito Santo vai lhe envolver. Você vai ser purificado. Eu já vou falar sobre a purificação, mas que você já tenha isso bem claro na sua mente. Eu tenho que buscar o Espírito de Deus, eu tenho que vencer essa muralha do preconceito, da acomodação, da desculpa, do orgulho, que eu já fui, que eu creio, que eu sei, mas você não está desfrutando da vida que você merece. Então, derruba essas muralhas e diga, eu vou buscar. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, ela foi destruída e ela foi possuída pelo povo de Deus. Esse problema mais grave, mais antigo, esse problema crônico, vai ser resolvido neste domingo. Rumo à terra prometida por Deus, a primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar era Jericó. Mas como avançar se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra? A história se repete nos nossos dias. Problemas têm surgido como verdadeiras muralhas, impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estamos na Semana da Queda das Muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O meu nome é Suelen e a minha muralha ela era interior. Eram os vícios, as baladas, o vazio que eu sentia na minha alma. E eu ia para as festas, eu ia para as baladas para tentar preencher esse vazio da minha alma. Eu buscava nas drogas algo que eu achava que iria me preencher. Eu buscava essa felicidade em pessoas, em grupos de amigos, achando que se as pessoas gostassem de mim, eu estaria me sentindo completa, eu seria uma pessoa feliz. Então eu era a pessoa que colocava droga para as pessoas, eu era a pessoa que apresentou para muitas pessoas a cocaína, o doce, eu apresentava para as pessoas as drogas, achando que aquilo iria me fazer feliz, só que pelo contrário, eu me sentia pior, eu chegava em casa me sentindo ainda pior. Eu chegava em casa me sentindo usada, porque por mais que eu vivesse nas festas, dentro de camarotes, com as pessoas, que a Suelen que estava lá, sorrindo, dando risada, aquela pessoa era mentira, porque quando eu chegava em casa, eu queria tomar banho, queria passar uma esponja na minha alma para ver se aquele vazio, se aquela sujeira iria passar. E não passava, porque eu botava a cabeça no travesseiro e eu sabia que faltava alguma coisa. Chegava me sentindo pesada em casa, chegava me sentindo carregada. E nas festas, eu era a pessoa que bebia demais, dava escândalo, a pessoa que era carregada muitas vezes, que aos olhos humanos eu estava me divertindo, só que só eu sabia o quanto eu queria sair dali. Eu ia para as festas, eu queria ficar em casa, porque eu não me sentia bem na festa. Só que teve um dia que eu acordei do lado de uma pessoa que eu conheci naquela noite e eu olhei para o lugar onde eu estava e foi como se Deus tivesse dito: o que tu está fazendo com a tua vida? Eu tenho muito mais para ti.
E aquilo me caiu a ficha, eu pensei, eu posso mudar isso, Deus tem muito mais para mim. E aí foi um momento que eu fui para casa pensando naquilo, e como eu vinha na igreja com uma fé muito errônea, mas eu vinha na igreja e eu busquei um óleo ungido que eu tinha em casa, eu fui no meu quarto para expulsar aquele mal da minha vida, só que eu ouvi claramente o diabo falando na minha mente que eu não poderia expulsar ele da minha vida porque eu vivia nas mãos dele, eu vivia fazendo as vontades dele. Então eu botei uma cadeira no meu quarto, eu me ajoelhei ali, eu chorei, pedi para Deus que Ele me perdoasse por tudo que eu vinha fazendo, que Ele pudesse tirar aquele vazio da minha alma, que aquilo que eu estava sentindo, só Ele podia tirar, só que eu ainda não sabia. Então eu contei para Deus, eu pedi ajuda para Deus. E aí naquela mesma semana eu resolvi me batizar nas águas e eu fui para o altar, porque eu descobri que no altar eu encontraria a solução para a minha vida, eu encontraria aquilo que eu tanto busquei nas noites, nas baladas, eu busquei no altar. Busquei preencher o meu vazio no altar. Então eu vendi todas as minhas roupas, era algo que eu já não queria mais, não fazia mais parte da Suelen que eu queria me tornar, a Suelen que Deus esperava que eu me tornasse. Então eu vendi todas as minhas roupas, tudo que eu tinha eu vendi, eu caminhei nos brechós para tentar vender as minhas roupas, não foi algo fácil, mas eu me desfiz daquilo porque eu sabia o que eu queria. E eu lembro que o pastor ele comentou que mais do que o valor do sacrifício, você tem que entrar dentro do envelope. E aquilo me marcou, porque realmente, mais do que o voto, mais do que o valor que eu coloquei ali, a minha vida estava ali dentro. Eu entreguei a minha vida. Então, como a minha entrega foi rápida, foi uma decisão mesmo de mudar de vida, 3 meses depois eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus respondeu o que eu queria, porque eu só tinha pedido para Ele que Ele me batizasse com o Espírito Santo, porque eu me baseei muito naquele versículo que fala que se a gente buscar primeiro as coisas de Deus, o resto é acrescentado, né? Porque eu encontrei em Deus, quando o Espírito Santo ele passou a morar dentro de mim, eu encontrei de fato a verdadeira felicidade, porque a pessoa que precisava de droga para estar dando risada, a pessoa que precisava tá bebendo, tá no meio de amigos, não conseguia ficar em casa porque se sentia vazia, triste. Hoje eu sou a pessoa que gosta de ficar em casa, que tá bem em ficar sozinha, porque a minha melhor companhia é estar com Deus, é estar em Deus, é estar tendo os meus momentos com Deus. Então, a muralha caiu porque realmente eu encontrei em Deus a felicidade. Eu descobri que Ele tinha para mim algo que eu só precisava acreditar. Eu só precisava entregar de fato a minha vida. O Espírito Santo hoje, ele é tudo para mim. Não existe pandemia, não existe nada que me afaste dele, porque foi ele quem veio para morar dentro de mim e fazer de mim alguém de fato feliz. Hoje eu sou feliz porque o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo é tudo para mim, não tem explicação porque é o Espírito Santo. Então, eu sempre digo, né, que as pessoas elas só vão entender quem é o Espírito Santo quando ele de fato morar dentro delas. Então, o Espírito Santo ele é tudo para mim. Eu não posso viver sem ele. O seu presente, os erros que você tem cometido, é cafezinho, né? Em comparação com o passado da Suelen. Ela que vivia uma vida de orgias, de baladas, aparentemente feliz, saudável, bonita, vestindo do melhor, frequentando lugares badalados, pessoas, né, famosas, pessoas influentes, mas só ela sabia a infelicidade e a amargura que ela carregava dentro de si. Ela que chegou a ser usada pelo mal para apresentar o vício das drogas a muitas outras pessoas. E depois se sentia suja, se sentia mal. Por quê? Porque todo ser humano, ainda que desconheça as Escrituras Sagradas, tem consciência entre o certo e o errado, o que é bom e o que é mal, o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Meu amigo, reconheça que esse vazio, essa tristeza, essa amargura, você famoso, você é bem-sucedido economicamente, você é bonito, saudável, você é bonita, você tem bens, você tem riquezas, mas no seu íntimo você é pobre, você é triste, você é vazio. Qual é o seu problema? O seu problema se chama ausência, escreva aí, ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós, que quer morar em você e transformar você.
Mas para isso você tem que abrir mão de pessoas, amizades indevidas, parar de frequentar lugares indevidos. Você tem que abrir mão de coisas, como os seus vícios, se desapegar das coisas. A exemplo da Suelen, ela fez um desafio, ela fez uma prova, ela vendeu o que tinha, as coisas que ela estava apegada, não que Deus precisasse, que Deus não precisa de nada, mas ela precisava se desapegar. O sacrifício não é Deus que precisa, somos nós que precisamos, para que então possamos ter uma experiência pessoal com Ele, ficando na sua dependência. É por isso que neste domingo nós vamos apresentar o nosso voto a Deus no altar. O voto para vencer Jericó. A Suelen venceu o Jericó que estava dentro dela. E hoje está aí transformada, batizada com o Espírito Santo, realizada, sendo usada por Deus para ganhar almas. Assim como Jericó teve que ser rodeada durante 7 dias, você foi convidado, desde domingo passado, de vir à igreja, participar desse propósito, escrever nessa muralha esses problemas antigos, crônicos, fazer um voto a Deus, clamar, passar pela Igreja Universal mais próxima da sua casa, porque domingo, ao pôr do sol, nós vamos dar mais uma volta ao redor desta muralha, símbolo do seu problema crônico, grave, antigo, impossível, e as muralhas vão ruir e vão cair. Só não caiu as muralhas onde estava a casa de Raabe, e a sua família foi poupada. Deus guardou aquela mulher e os seus familiares porque ela creu. E você que está fazendo esse propósito por um familiar seu, para que Deus venha guardá-lo, livrá-lo da morte, você pode ter certeza. Você vai dar testemunho neste mês de setembro. Você vai falar a diferença, você vai ver a diferença. Todo mundo vai comentar na vizinhança, na sua família, no seu trabalho. O que aconteceu com você? O que aconteceu com a sua família? O que houve para você estar assim, tão feliz, tão alegre? A sua casa, a sua família, tudo é diferente. Você vai dizer, eu usei o poder da fé. Repita, eu vou usar o poder que está ao meu alcance, o poder da fé. Vamos rodear as muralhas de Jericó, que é o problema impossível, crônico, antigo, e ele vai cair por terra, meu amigo, porque Deus, Ele é o mesmo do passado. Chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Essa água é gratuita. Você vai fazer uso desta água nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo para a sua purificação. Esse encosto, essa carga negativa, esse vício, essa doença vai ser lavada, arrancada do seu corpo, para que você então, depois da meditação no livro do Apocalipse, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 9. Vamos concluir o capítulo 9 neste domingo e então buscaremos o Espírito Santo. E como a Suelen foi transformada, você será o próximo. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem 2 grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta
ou o altar que santifica a oferta. O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Comecei de ajudante, depois cortador, tá, mas o dinheiro vem e ia embora. Fui ameaçado a despejo, então a tortura grande, né, dentro da gente. Meu nome é Severino Rodrigues de Souza, eu sou empresário no ramo da marcenaria. Vim lá do Nordeste para cá, Pernambuco, um lugar meio difícil na parte financeira lá. Aí vim para São Paulo, né? Cheguei aqui em 79. Aí comecei a trabalhar, né? Aquele jovem que sempre sonha, né? Quer ter um futuro bom, mas muita dificuldade, muita luta, trabalhando ali no Brás. Só que o dinheiro que eu peguei lá onde eu trabalhei, que eu saí de lá, o que deu para comprar foi o quê? Um fogão, uma geladeira e um armário, né? Um guarda-roupa. E pagando aluguel e com ameaça, porque atrasou o aluguel, a gente não dormia direito, né? A gente sabia que tem conta para pagar, o aluguel, a gente que é responsável, que sempre trabalhou, que gosta das coisas certinhas, então era uma vergonha a gente estar com o aluguel atrasado, né? Porque a gente queria dar o melhor para o filho da gente, eu tinha uma bebezinha, né? E às vezes faltava leite para ela, né? E era duro, né? Inclusive uma vez eu estava vindo para casa e um senhor me chamou lá, que ele estava montando uma sorveteria, tudo, e falou, entra aqui e tal, tal. Eu vi aquele monte de leite lá para ele fazer o sorvete e minha filha precisando. Nossa, aquilo doeu, né? Aquilo foi duro aquele dia lá, porque eu vi a necessidade, né, da minha filha e é fácil não, né? Eu cheguei em casa e ele, uma coisa assim que foi por Deus, né? Que ele falou assim, pega 2 leites aí, leva para casa aí. Eu falei, olha, meu Deus do céu, que humilhação, né? Eu peguei o leite, levei para casa, então... E foi assim que eu conheci uma pessoa lá onde eu trabalhei, você vê, tantos anos atrás, até hoje eu não esqueço o nome, Luiz. Era da Igreja Universal, aí me evangelizou, tudo. Aí eu cheguei na Igreja Universal, através desse amigo aí que me convidou, né? Aí lá eu descobri por que minha vida não acontecia as coisas certas, não dava certa, né? Foi um homem do altar, um homem de Deus, através da palavra ali, que me ensinou um relacionamento com Deus, através do dízimo, da devolução, que quando eu cheguei era muito pouco, insignificante, mas era a fidelidade. E dali Deus me deu uma direção, ele foi me orientando, né? E através dali eu vi uma pessoa trabalhando com móveis, fazendo móveis. Ali Deus me deu uma inspiração. Aí foi onde eu comecei a mexer com móveis, a trabalhar, a montar marcenaria. E hoje, graças a Deus, um empresário da marcenaria aí. Deus me fez possuir essa empresa. E através dessa empresa, hoje, a gente dá o melhor, né? Para minha filha, para minha esposa, né? Hoje a gente tem um carro de passeio, tem um carro de trabalho, a gente pode viajar. A gente sempre viaja com a minha esposa em janeiro, né? Dou o melhor para ela, a gente come o melhor,
Por quê? Porque Deus nos dá essas condições. Essa pandemia aí, a gente andou na contramão. Muita gente desesperada, sendo mandada embora, e nosso serviço dobrou, a ponto da gente não dar conta de tanto serviço. Mas isso tudo graças ao quê? É o que a gente aprendeu no início. A gente hoje, né, mora numa casa aí de 400 metros de área construída, né? A gente está com muito serviço. Eu tenho um serviço até abril de 2021 já fechado, entendeu? Os clientes aí, a gente também procura ser fiel na nossa palavra, nos prazos, que isso é muito importante para o profissional, manter a sua palavra. E hoje, graças a Deus, a gente arrebenta aí com o serviço aí. Mesmo em meio à pandemia, o senhor Severino tem sido abençoado. A sua vida conjugal não foi abalada, a sua vida familiar, nem a sua vida empresarial. Hoje um homem de sucesso, vivendo e proporcionando à sua família uma vida de qualidade, digna de filho de Deus. Meu amigo, neste domingo nós vamos dar a última volta ao redor da muralha da sua vida. Se você ainda não pegou a muralha, não escreveu o problema, não fez o voto de desafio, de fé, oferecendo a Deus um dia, 2, 3, 5, 7 de trabalho. O povo teve que rodear 7 dias as muralhas. E você vai dedicar uma oferta, seja um dia de trabalho, 2, 3 ou mais, para chamar a atenção de Deus e dizer: meu Deus, a minha confiança está em Ti. Não está no que eu tenho, não está no que eu sei, mas sim no que o Senhor promete. Está na minha fé. Se você está cansado de ser humilhado, se você quer sair desta situação de humilhação, então, se você diz: bispo, olha, eu preciso de novos clientes, novos contratos, eu não tenho casa própria, a exemplo do senhor Severino, que hoje desfruta de uma casa, só uma casa tem 400 metros quadrados construídos, né? Eu vivo de aluguel. Meu amigo, Deus me colocou aqui diante de você para despertar esta fé inteligente que há em você, pois é a única ferramenta capaz de tirar você definitivamente desta pobreza. A fé inteligente no Deus vivo faz você despertar para uma vida digna de filho de Deus. A vida que este homem hoje está vivendo é a vida que Deus quer que você viva. Mas para Ele fazer na sua vida o que fez na vida do seu Severino, você tem que fazer o que o seu Severino fez no altar. A prova, confiar, se entregar. O Espírito Santo vai lhe possuir. Você não tem nada a perder. Seja sincero, o que você tem a perder? Você não tem nada a perder. E ainda que você tivesse alguma coisa, o que você tem não lhe faz feliz, seja fama, diplomas, riquezas, pessoas. Não é verdade? Apela para a sua cabeça, para a sua razão, para a sua inteligência. Vamos buscar o Espírito Santo. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós teremos a noite do encontro com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus apareceu para os seus discípulos no primeiro dia da semana, que é domingo, ao pôr do sol. E eles não tinham paz, eles estavam com medo. Mas Jesus lhes trouxe a paz, lhes trouxe a luz, lhes trouxe a proteção. E é o que você vai receber. Meu nome é Márcia, tenho 43 anos, sou formada em letras, pós-graduada em leitura e produção de texto. E eu tinha um preconceito muito grande em relação à Igreja Universal. A minha mãe, ela já frequentava a igreja há mais de 8 anos. E eu tinha, assim, na época eu afrontava a minha mãe, né? Toda notícia, qualquer matéria, qualquer artigo que saía na revista a respeito da igreja na época, eu levava para casa, eu afrontava a minha mãe, falava: mãe, que absurdo a senhora frequentar aquela igreja. Eu zombava do bispo, chamava ele de bispo Pedir mais cedo. E eu falava para minha mãe: mãe, a senhora vai de novo naquela igreja, né, do bispo, desse bispo. E eu achava que a minha mãe, ela ia à igreja porque ela era uma pessoa analfabeta, sem escolaridade, então eles tinham feito uma lavagem cerebral nela. Eu era uma pessoa muito vazia, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu tinha uma vontade muito grande de vencer, né? A gente tinha uma vida muito miserável, né? A gente passou muita dificuldade, assim, era uma família de 4 filhos, meu pai e minha mãe, então
meu pai alcoólatra, irmãos drogados. Eu era muito dedicada, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, na escola, embora eu tenha estudado em escola pública, mas assim, sempre fui destaque, né? Eu era uma das melhores alunas, até cheguei a ser eleita a melhor aluna da escola. Entrei na universidade, mesmo não tendo apoio, os meus pais não tendo condições de investir nos meus estudos, eu fui com a cara e a coragem, batalhei, consegui bolsa, tudo isso com a força do meu braço. Então assim, eu era até uma pessoa esforçada, mas embora eu já tivesse uma certa escolaridade, eu fosse uma pessoa dedicada, esforçada, algumas áreas da minha vida não iam, né? Assim, profissionalmente eu não conseguia desenvolver, né, na minha profissão. Parecia que tinha uma coisa que amarrava, né? Assim, eu era uma pessoa extremamente carente, né? Então, assim, qualquer pessoa que me dava um pouquinho de atenção, eu já me envolvia sentimentalmente com aquela pessoa e depois eu acabava me decepcionando. Então, assim, minha vida sentimental era uma vida bem difícil. E nas religiões eu tentava buscar, porque eu sabia que eu precisava de uma ajuda espiritual, mas assim, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu cheguei a frequentar o budismo, o espiritismo, também, né, a religião católica, tanto que eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo, mas assim, eu falava, eu vou em qualquer lugar menos na Universal, né? Então a Universal foi a última porta, e daí até na época a minha diretora, né, que eu trabalhava numa escola, ela era cristã, ela era evangélica de uma outra denominação. Eu creio que Deus usou ela, assim, né, para falar para mim de uma maneira diferente, né? E ela falava, por que você não vai à igreja com a sua mãe? E eu falava assim, não, aquela igreja de ladrão, Deus me livre. E ela falava assim, não, mas por que você fala que é de ladrão? Eu falei, não, porque lá pede muito dinheiro, lá fala de dízimo, de oferta, eu acho isso um absurdo. Ela, não, mas o dízimo e a oferta não foi algo que a Igreja Universal instituiu, é bíblico. Inclusive na minha igreja também nós, né, pedimos, né, explicamos, orientamos a respeito disso. E daí ela me pegou a Bíblia, mostrou na Bíblia, ela contou o testemunho dela para mim, né? Então assim, aquele dia eu já comecei a olhar, né, pro dízimo, para a oferta com outro olhar, né? Então eu cheguei de coração aberto, né? Eu queria realmente, né, não importava o que eu tivesse que fazer, né? Mas eu queria ser uma nova pessoa. A mudança começou de dentro para fora, né? Então, as minhas atitudes, até minha maneira de se vestir, né? Eu gostava de usar roupas bem sensuais, assim. E não precisou ninguém chegar em mim e falar, olha, você não pode usar. Na igreja ninguém nunca me censurou, né? Mas assim, eu já não me via mais, né, daquela maneira. Aí até teve um dia que eu peguei, piquei tudo, joguei no lixo. Minha mãe falou, o que você está fazendo? Que você não dá para alguém? Eu falei, não, mas isso não serve para mim, não serve para outra pessoa também, né? Então assim, eu já tinha visto muitas coisas acontecendo na minha vida, mas assim, teve uma pregação que ficou marcada, assim, né? O pastor, ele falou a respeito de Zaqueu. E ele falou que toda aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, eles queriam alguma bênção, eles queriam alguma coisa, né? Uma cura, algum milagre. E Zaqueu não, ele só queria conhecer Jesus, ele só queria ver Jesus. E ele falou, tem pessoas aqui dentro da igreja que já conhecem as bênçãos, mas não conhecem Jesus. E eu falei, realmente, eu conheço as bênçãos, mas ainda não conheço o abençoador, que é Jesus. E daí eu comecei a focar no Espírito Santo. Aí eu levantava de madrugada, eu ia mais vezes à igreja, lia a Bíblia. Aí comecei assim, tudo aquilo que tinha algumas coisas ainda que eu precisava mudar. Falei, meu Deus, me mostra o que eu preciso fazer para mudar. E eu já fazia alguns trabalhos voluntários na igreja, né? Daí um dia eu fui para um desses trabalhos e acho que tinha chovido na época e foi cancelado. E daí estava um grupo de obreiros assim no mezanino ali buscando, né?
Eu falei, já tô aqui mesmo, né? Não vai dar pra gente sair para fazer o trabalho de evangelização. Vamos subir ali para buscar. E ali a gente começou a buscar e ali eu recebi o Espírito Santo, né? E né, uma alegria, uma vontade de sair correndo, de falar de Jesus, assim, né? A maneira de olhar para as pessoas, a partir daquele dia já passei a olhar para as pessoas com outro olhar, né? E assim, a partir daquele momento eu vi que nada mais importava, né? Porque é muito bacana a gente ter uma família abençoada, porque hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho filhos que são uma bênção, conseguir, né, me formar, né, atuar na minha área profissional, tudo, mas assim, tudo isso passa, né, e assim, o principal é o espiritual, né, e é o Espírito Santo que nos dá força, que nos guia, que nos sustenta, é o que vai permitir que a gente consiga chegar até o fim dessa jornada, né, para viver nesse mundo tão difícil que a gente vive. Por desconhecer o trabalho realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal, dos bispos e pastores dedicados, consagrados ao Deus vivo no ganho de almas, na evangelização das pessoas que desconhecem as Escrituras Sagradas, desconhecem o plano de Deus, que é perdoar, transformar e realizar. A professora de letras, a Márcia, ela criticava, ela zombava, inclusive, da sua mãe que frequentava a Igreja Universal. Mas a mãe não desistiu dela, continuou lutando por ela, porque sabia que ela não era feliz, mesmo com várias formações, mesmo com muita capacidade, mesmo sendo jovem, saudável, inteligente, ela não era feliz. Porque diplomas, pessoas, lugares, joias, não faz ninguém feliz, meu amigo. Isso pode fazer parte da sua felicidade, mas isso não faz você feliz. E foi o que a professora de letras entendeu. Ela derrubou aquela muralha que havia dentro dela, do preconceito, do orgulho, da autossuficiência, que eu sou, que eu posso, que eu tenho, quando na verdade ela era carente, ela era vazia, ela não era feliz com ninguém, porque ela não era feliz nem com ela mesma. Mas quando ela recebeu o Espírito Santo, então ela se tornou uma melhor filha, ela se tornou então namorada, noiva, esposa e hoje mãe dessas coisas lindas aqui, ó. Hoje ela pode falar para você, professor, para você, doutor, para você, juiz, para você, advogado, para você, dona de casa, filho. Não perca tempo em ignorar a necessidade de buscar a Deus, porque isso não vai lhe fazer nenhum bem, não vai acrescentar, não vai agregar, vai diminuir. Ela buscou o Espírito Santo. Aos domingos, ao pôr do sol, a professora decidiu buscar o Espírito de Deus. Hoje, cheia do Espírito Santo. Essa proposta do encontro com o Espírito Santo aos domingos, ao pôr do sol, com o estudo do Apocalipse, é para você. Para você que diz, olha, eu quero mais. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero ser feliz de verdade. Então, as portas do Templo de Salomão estarão abertas, das 17 às 18 horas. Chegue cedo. Recolha um pouco da água do poço do solo sagrado. Nós vamos usar esta água nos primeiros 15 minutos do encontro para a sua purificação. E quando você entre no templo, você tem uma experiência pessoal com Deus. Será uma noite memorável, porque Jericó, esse problema antigo, crônico, impossível da sua vida, vai cair por terra e a sua vida vai subir. Às vezes, por não ter ninguém na vida ou não conseguir um relacionamento, sempre me deixou muito inseguro e às vezes fazia viver até num mundo de mentiras. E aí eu conheci uma pessoa, já com meus 21 anos, eu até achei que eu ia casar. Só que, por um interveio, aí ela conheceu outra pessoa, esse relacionamento terminou, e aí eu percebi que minha vida estava nela, né? Porque eu sofria, foram bem assim 3, 4 meses de muito sofrimento, de ir acordando todos os dias com vontade de vomitar, com diarreia.
Eu lembro de uma frase que o psiquiatra falou para mim, que eu não tinha nada, que era uma coisa da minha cabeça, que eu tinha que ser feliz e na época ele até falou uma frase usando Deus, que eu era um filho de Deus, que eu não podia deixar ninguém pisar na minha vida, mas era isso que eu estava fazendo, né? A minha vida estava na mão dela, então eu deixava ela pisar em mim, até o momento que eu falei, quer saber? Não quero mais. Mas aí eu fui para um caminho pior ainda, que foi para bebida, para noite, achando que se eu tivesse mulheres e amigos à minha volta, eu seria feliz. Mas era pior ainda, porque eu chegava à noite, da noitada, muitas vezes bêbado, a cabeça girando no travesseiro, e aquilo um vazio que me dominava. E eu achava que as festas iam suprir esse vazio desse momento, só que só piorava. Porque aí eu tomava às vezes remédio para ansiedade, aí misturava com álcool, é uma mistura que parece uma bomba dentro da gente. E aí foi onde eu fui ficando mais triste ainda. Fui buscar em outras religiões, fui na igreja católica, não sentia nada, aí também fui buscar num centro espírita e eu achava o lugar extremamente triste e eu começava a refletir dentro de mim assim, poxa, se aqui as pessoas estão buscando um alívio, por que elas não estão aliviadas? Falei, quer saber? Vou viver minha vida e seja o que Deus quiser. E aí foi quando eu comecei a me aproximar muito de hoje quem é a minha esposa, que é a Karine. E eu já comecei a perceber que ela era uma pessoa do bem, uma pessoa pura de coração, que gostava de ajudar as pessoas. Ela sabia muito das minhas frustrações, me dava alguns conselhos, né? Falava um pouco da palavra de Deus, mas ela sempre respeitou muito as minhas opções, porque eu, como muitos, tinha um preconceito enorme com a igreja. E aí me convidava, vem com a gente na reunião de domingo. Tá bom, eu vou, não, pode deixar, eu vou. Aí, às vezes eu ia com o coração duro, tentando, eu vou pegar alguma coisa do pastor, porque eu fiz jornalismo, então eu era muito cético com as coisas. Ver pra crer. E aí eu sempre tentava ver alguma coisa, o pastor vai falar alguma coisa que eu já vou jogar na cara dela. Só que não falava. Só que mesmo assim, o coraçãozinho duro. E aí ela parou de me chamar. Parou. Eu até falei assim, agora vai, né? Ela parou de me encher o saco com o negócio da igreja. Só que ela era o contrário. Ela parou de usar a força do braço e começou a usar a força do joelho dela. Ela colocou o meu nome numa campanha. E aí, um belo dia, acho que era quase 2 horas da manhã, eu falei, quer saber, eu vou assistir televisão. Fui pra sala. E aí eu coloquei na TV e tava passando o Fala Que Eu Te Escuto. Eu lembro que o bispo falou assim, vem, faz o convite. Eu falei, eu tô vendo isso aqui, eu já não acreditava no acaso. Nunca acreditei no acaso. E aí teve a oração, pega um copo com água, fazer uma oração, você vai dormir em paz. E eu peguei uma garrafinha com água. E eu fiz uma oração ali, sincera. Senhor, não sei nem orar, mas é isso aí. Segunda-feira eu vou lá e seja o que Deus quiser. No domingo à noite eu falei com a minha mãe, falei, mãe, vamos comigo no Templo de Salomão? Quando eu entrei no salão da igreja, eu desabei de chorar. De chorar, e eu não sabia de onde aquilo vinha. O bispo começou a pregar ali aquela palavra que Deus podia mudar a minha vida. E aí eu sei que uma hora ele falou assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Quando eu vi, eu estava lá na frente do altar. E eu lembro que eu saí leve daquela reunião, com a certeza que alguma coisa ia mudar na minha vida. Não sabia o quê. E eu lembro de um convite do bispo, na segunda-feira, quarta-feira, vai ter uma reunião com o Bispo Macedo, aqui no Templo de Salomão. Vai ser uma bênção. Aí eu falei, quarta-feira, Espírito Santo. Nem sei o que é isso direito, porque para mim o Espírito Santo basicamente era o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não tinha noção da Trindade, da importância do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. E eu quero ver o Bispo Macedo. Mas dentro de mim eu quero ver se esse cara realmente é um homem de Deus. Ou se ele é realmente um charlatão, porque era essa impressão que eu tinha. Na verdade, é essa impressão que o mundo passa pra gente a respeito dele. E aí começou a reunião, ele entrou, ele começou a pregar. Ele falou, ou você é 100% de Deus, ou você não é. E aí eu na cadeira, eu assim, eita,
meu Deus, tô lascado, será que eu sou 100% do Senhor? Só que eu não era ainda. Não tinha me batizado nas águas, né? Não conhecia o Espírito Santo, mal sabia o que era o Espírito Santo ainda. E aí ele começou a pregar, fecha os olhos e começou a orar. E aí eu comecei a sentir uma coisa muito diferente. Parecia assim, devia ter quase 10 mil pessoas no Templo de Salomão. Tava cheio. Parecia que tava eu, o Bispo Macedo e o Espírito Santo. E eu comecei a entender que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Que aquela sensação que eu tinha sentido ali era algo formidável, mas ele também ao mesmo tempo pregava e fez eu entender que o Espírito Santo não é um sentimento. Não é tipo, começar a pular de alegria, bater palma, cantar alto. Não. É você ter uma paz dentro de você. Aí foi quando eu comecei a falar, não, aqui é o lugar certo que eu tenho que estar. Foi aqui que Deus me colocou. Aí tudo começou a se juntar na minha cabeça. Eu comecei a colocar também nas mãos de Deus todas as ansiedades, todos os meus medos, todas as minhas frustrações, tudo aquilo que eu achava que não era bom para receber o melhor de Deus. E eu lembro que numa quarta-feira à noite, o pastor falou assim, vamos entregar nosso jejum, vamos buscar o Espírito Santo. E eu comecei a falar, Senhor, eu não mereço, eu não tenho valor algum, eu não presto para nada. Mas eu sei que pelo seu sacrifício eu posso alcançar a sua misericórdia. E eu entendi que o teu Espírito é o que eu mais preciso. E ali eu tive a confirmação, que ele falou para mim assim, filho, te aceito. Vou mudar a sua vida. E aí eu falei, Senhor, então me usa. Me usa a teu favor. Não sei como, capacidade eu também não tenho. Mas usa a minha vida a teu favor. E aí eu comecei a ter a certeza de que Deus estava dentro de mim. Porque eu tinha paz, eu tinha uma alegria imensurável dentro do meu coração. Parecia que todos os meus problemas, que não eram poucos, começaram a ser solucionados ali. Mas eu sei que os problemas continuavam ali. Só que eu tinha o Espírito Santo para me guiar, para fazer as decisões corretas. E aí eu comecei com essa vontade de ganhar almas. Ganhar almas, quero fazer o trabalho dos Anjos da Madrugada, que é um trabalho formidável. Quero evangelizar no albergue, quero falar para os meus funcionários. E aí essa alegria começou a me dominar. E eu lembro que eu dormia bem, comecei a dormir bem, comecei a não ter mais nenhum problema. A gente se casou, então a gente começou a entender, tanto eu quanto a minha esposa, que o Espírito Santo estava cuidando da gente. Agora eu entendi o que é a prosperidade de Deus. Essa vida com abundância é a alegria do Espírito Santo. É aquele cara que era ansioso, que sofria com insônia, que dependia de pessoas para ser feliz, e entender que a minha felicidade está no Espírito Santo. A gente consegue viver bem, a gente consegue ter um casamento abençoado. A minha alegria é falar de Cristo para as pessoas. Sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu falo de Cristo, nunca empurrando religião, porque eu também entendi, pelo Espírito Santo, que religião não leva a lugar nenhum. O que leva a gente para um lugar, e para um lugar bom, e que é o caminho da salvação, é Jesus Cristo. É muito engraçado hoje eu falar da Igreja Universal, né? Porque quando a gente está de fora, a gente só quer olhar as coisas ruins. A gente nunca vai olhar a seriedade do trabalho. Mas hoje que eu estou aqui dentro, hoje que eu faço até parte de um grupo, eu entendo que a preocupação maior da igreja é por almas. E não importa a condição que você tenha. Não importa, você pode estar ali na rua, como um morador de rua. No trabalho de evangelização, a gente às vezes, a gente sempre leva o alimento físico, mas o principal é espiritual para a pessoa. Porque a gente entende que Cristo é o caminho da mudança. Que o Espírito Santo não é um item da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Não, ele é a mudança de vida. Ele é o que Jesus prometeu para mudar a nossa vida. E foi na Igreja Universal que eu conheci isso. Então eu só tenho a agradecer à Igreja Universal por ter me mostrado esse Deus, esse caminho maravilhoso. Para quem falava mal, hoje é só agradecimento. Diante de tudo que foi falado, a exemplo do jornalista, o Maico, hoje transformado, ele que tinha preconceitos, ele que tomava remédio controlado, ele que vivia em festas procurando preencher o vazio e ser feliz, quando na verdade
Não era, até que ele então deu o braço a torcer. Não para uma igreja, não para um homem, mas sim para o Criador, reconhecendo que precisava conhecê-lo. Ele buscou o Espírito Santo e o recebeu. O mesmo vai acontecer com você, jornalista. Você é advogado, médico, seja você famoso ou anônimo, pobre, rico, não importa, meu amigo, a sua posição social, não importa a sua idade. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público. Domingo agora vai ser o último dia deste propósito de Jericó vai cair. Esse problema crônico, impossível, antigo da sua vida vai ser superado se você usar o poder da fé que há aí dentro de você. Por isso, proponha-se em estar conosco neste domingo. Chegue cedo, recolha um pouco da água do poço, do solo sagrado, que faremos uso para a sua purificação, e você então buscará o Espírito Santo e será transformado a exemplo do jornalista, o Maico. Para mais informação, eu peço que você ligue para a central de atendimento que está à sua inteira disposição. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e correu e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão.